Opa, e aí, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Cronos Trader aqui para vocês. Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, nesse vídeo de hoje aqui, pessoal, eu vou mostrar um refinamento da visão que eu considero ela como primordial e ela está atrelada ao que eu chamo de arme e desarme de uma operação. Inclusive, eu vou mostrar para vocês uma operação de venda que eu fui fazer, eu fiz, né, na verdade, e que o mercado desarmou na minha cara e eu que tive que fazer o quê? Sair da operação o quanto antes. Vou mostrar para vocês como é que foi a entrada e aonde que eu fiz a entrada. Então assim, se você é novo no canal aqui, pessoal, tem conteúdo o suficiente para você virar a chave já, tá? Eu explico a respeito de gatilho real, gatilho tipo 1, 2, 3, o desarme desse gatilho tipo 3, que a gente chama de gatilho 4, como que você pode seguir as tendências a partir da tendência terciária, que é essa tendência micro que tem aqui dentro. Tendência secundária, que é a vigente ali, né, que mantém ali uma tendência normalmente em vigor dentro do intraday. Com isso, com as informações que você encontra aqui no canal, você pode operar swing trade, forex, criptomoeda, qualquer mercado que tenha o gráfico de candles. Se não tiver o gráfico de candles e for de Renko, você consegue também, só que tem os refinamentos para outro tipo de leitura. Ok? Então eu apresento sempre para vocês aqui na questão do candle a candle, que é muito mais simples no candle a candle. As informações que o candle a candle nos traz, pessoal, são de valor assim inestimável, beleza? Isso aqui é um xodó. O Price Act é um xodó que não tem como a gente se desatrelar dele depois que a gente chega e o descobre. Então olha só, eu estou trazendo aqui o tempo gráfico de 5 minutos para a gente continuar aquela leitura e eu continuar aprimorando aqui para vocês essa leitura que vocês podem utilizar de mercado, que é a respeito de liquidez interna e liquidez externa. Temos falado muito sobre a questão de liquidez interna. Muitas vezes o mercado ele vai conseguir construir duas situações. Uma situação que ele vai ter uma liquidez externa e abaixo dessa liquidez externa ele vai conseguir ter uma liquidez interna também. O que seria isso? Como se fosse um topo, um fundo, e abaixo daquele fundo, por exemplo, o mercado está subindo, ele vai criando topos e fundos. Abaixo daquele fundo existe uma zona que não foi mitigada ainda, uma zona de FVG. O FVG é uma liquidez interna, só que daí ele associa, ele consegue estopar pessoas que estão abaixo daquele fundo posicionadas, ok? E, inclusive muitas vezes instruir para venda, para depois estopar esse pessoal lá em cima de novo. Então eu vou mostrar um pouquinho disso aqui para vocês, ok? Agregando mais uma coisa, para quem aí já está virando a chave, tem alguns inscritos do canal que estão conseguindo virar a chave. Eu vou trazer para vocês só uma explicaçãozinha básica aqui de coisas que eu aprimoro e aprofundo dentro da mentoria, tá, pessoal? Só que eu não vou me alongar nisso. Esses 4 pontos aqui, tá? Para quem tem dúvida, porque muitos gatilhos eu ensino aqui. Além das estratégias que vocês têm aqui disponível já no canal, existem muitas outras estratégias, pessoal, que é baseado em tendências terciárias, beleza? E a tendência do candle a candle também. Existem certos padrões que o mercado nos dá, que nos promove uma possibilidade de uma operação. Só que é preciso ter um complemento a respeito da leitura do preço, e aí é a questão institucional. Então, a compreensão dos conceitos de dinheiro inteligente, como se fala assim, ela tem que ser muito bem aguçada. Então, dentro do dia a dia, conforme as lives com mentorados, eles vão aprimorando para poder entender qual que é o trabalho que o preço vai fazendo em toda a região. Muitas vezes eu digo para os mentorados, o mercado ele não tem tendência, ele tem interesse. Então ele vai ter o interesse de uma venda lá em cima, em determinada região, assim como uma compra lá embaixo. Então o mercado tem interesse. Então olha só, o que é aprofundado na mentoria, pessoal. Microestrutura ela é dissecada e a sua aplicação prática também. Como identificar as zonas de liquidez e manipulação em qualquer time frame. A importância dos refinamentos desde o candle a candle. Aqui, esses refinamentos do candle a candle, pessoal, eu vou mostrar só um detalhe hoje, vocês vão entender um pouquinho sobre isso aqui. Só que é muito mais amplo do que somente o que eu vou mostrar aqui, tá? Como antecipar movimento do preço com base em comportamento institucional. Galera, sabe aquele lance de você entrar na zinha da mosca? Existe uma série de concatenações, de conteúdos que se concatenam, beleza? E se juntam e se fundem na hora do acontecimento que faz você pensar numa venda num certo ponto. Muito embora o mercado esteja subindo, e falar, rapaz, está aparecendo uma venda aqui, beleza? É porque você consegue compreender o comportamento institucional de acordo com o seu entendimento sobre questão de liquidez, tá ok? Então eu vou trazer primeiro para vocês aqui a questão do FVG e as entradas, algumas entradas que nós tivemos, principalmente eu vou explicar essa que eu entrei, saí e tive a reentrada, ok? Então olha só, o mercado aqui no mini índice, ele está consolidado nesse esse grande range, né? Deixa eu tirar essa escritura daqui. O mercado amanheceu como daquele jeito, rompendo topos.
Então, se nós tínhamos uma retração aqui, esse mercado começou rompendo topos, eu fiquei atento primeiro a esse topo aqui, turma. Nós tivemos vendas aqui, nós tivemos vendas aí. O próximo topo lá em cima, ok? Nós tivemos venda aqui, nós tivemos venda também. Então, nesse topo aqui, a partir do momento que o mercado nos deu gatilho, neste ponto aqui de venda, tá vendo? Pelo 1 minuto, eu estaria acompanhando se deu o candle stop. Então, aqui o candle stop, ele foi desarmado. Como assim, ó? Como eu opero no minuto, eu vou considerar esse candle stop do 1 minuto. Então, o preço, ao chegar aqui em cima, o candle stop será um candle que ele não vai tocar nessa região de máxima daquele topo, lá atrás, ok? E ele também não estará coberto por nenhum candle. Este candle aqui, ó, ele não toca, esse candle aqui, ele não toca na região, e ele tem um pedaço da máxima dele aparecendo aqui, ó, que não está coberto. Esse outro dojizinho, ele está coberto. Ele é um candle inside. Então, este aqui é o nosso candle stop. O candle stop deu um gatilho. O que normalmente eu espero, pessoal? Como o preço está subindo de forma forte, né? Você olha assim, ó, o preço está subindo forte. O que é obrigação você esperar? Um gatilho tipo 3, ok? Então, o mercado dá o primeiro gatilho. Quando ele volta, ele teria que chegar nesse ponto, mais ou menos aqui. Não poderia violar a máxima, porque esse cara aqui é o candle stop. O candle stop não pode ser rompido. E chegando aqui, teria que me dar um gatilho tipo 3, formando um topinho mais baixo ou, no máximo, topo duplo. Mas ele não fez isso. O que esse mercado fez? Violou um candle stop. A partir do momento que ele violou o candle stop, e foi esse cara aqui, ó, ele disse para mim, estou comprado. Literalmente. Daquele topo lá, eu não posso mais pensar em venda aqui. Aquele topo lá de trás foi rompido. Então vai acontecer alguma compra aqui. Estamos aqui analisando o nosso tempo gráfico de 5 minutos agora. Por que eu vou trazer para os 5 minutos? Porque eu estou ensinando vocês como operar utilizando os FVGs que o mercado nos deixa. Então, neste ponto, entre este candle e este candle, ficou uma lacuna de valor justo. O que eu vou esperar no minuto quando o preço entrar aqui? Sugerir a nossa compra. Beleza? Então, eu marco aqui essa região e vou aguardar o preço entrar aqui e me dar o sinal comprador. Ele dando o sinal comprador, o que a gente faz? A gente aproveita, né, pessoal? Trago ele por 1 minuto. O preço entrou já a partir daqui, ó, mas ele não deu gatilhos comprador. Veio dar gatilho comprador bem nessa zonazinha do fundo, ok? Bem nessa zonazinha aqui dentro, ó. Se você vem aqui pelo candle dos 5 minutos, o candle que iniciou é esse aqui, ó. Por exemplo, para quem opera o scalp do FVG que eu ensino aqui no canal para vocês, você teria a ordem posicionada aqui, beleza? E nessa mínima desse candle. Este candle foi o cara que promoveu esse FVG aqui, certo? Mas você quer esperar a reação do preço aqui dentro para entrar com confirmação. Não ficar fazendo aquele scalp sem confirmação. Então aqui dentro você tem todo o range desse candle aqui, ó, que ele não pode ser rompido. Entrou no FVG, eu tenho que esperar o gatilho acontecer. Então o gatilho acontecendo lá no tempo gráfico de 1 minuto, eu vou pensar na entrada. Ok? Gatilho. Nós podemos pensar na entrada. Então, operar com FVG, pessoal, você pode associar os dois tempos gráficos da forma como eu estou explicando para você. O que você vai querer desse preço a partir da sua entrada aqui? Ele rompa o topo. Tem que romper esse topo. Nessa compra aqui, ele tem que romper esse topo. Se não romper esse topo, ele pode promover venda. Beleza? Promover venda. Inclusive, essa venda aqui aconteceu hoje em sala, tá, pessoal? Foi feita uma venda disso aqui. Essa compra aqui, ó, não foi com tanta tranquilidade feita em sala. Ok? Ele chegou a romper esse fundo aqui, então ele não deu tranquilidade para essa compra, mas para essa venda foi tranquilão. Ok? Então o mercado, depois que rompe esse topo aqui novamente, eu posso continuar pensando em compras, mesmo que ele não tivesse rompido. Olha só. O que ele deixa para você aqui nesse fundo também? Ó? Uma região de FVG, onde o preço pode... Esse é o candinho, né? Esse candinho aqui é o que tem a menor mínima, esse outro é o inside e ficou um FVG dentro desse ponto. O preço não rompeu a mínima. Deu gatilho de compra lá no 1 minuto e deu a compra de novo. Ou, como ele estava em tendência de alta, ele não mudou. Deu essa compra aqui. Inclusive os 50%, eu fiquei olhando na hora, tinha projetado aqui com a Fibonacci. Ele veio exatamente no 50 e eu falei, poxa, o rapaz deixou uma lacuna aqui, ó, deixou um pequeno order blockzinho aqui. Ele não veio aqui embaixo, mitigar. Mas a entrada é a partir dos 50, né, no gatilho real. Então ele pegou aqui, ó, e foi embora. A partir do momento que ele romper este topo aqui, pessoal, ó, não deixou lacunas de valor aqui para venda nem nada, tô pensando em compras. Até o mercado romper um fundo, tô pensando em compras. Subiu, subiu, subiu.
Quando chegou nessa região aqui, ó, entre o candle 20 e candle 22, rompeu topos lá. Ele deixou uma nova lacuna de valor justo nessa região aqui. Não que não pudesse fazer compra em outros lugares aqui, tá? Teve compras aqui antes, mas estamos trabalhando com FVG. Eu quero que vocês aprimorem a visão nisso daqui, cara. Olha só. Esse preço adentrou. Ele adentrou com esse candle número 111 e engatilhou com 112. Então nós tínhamos aqui uma entrada. Observa, pessoal, que esse mercado não chegou a fazer um pullback legal. Como que seria um pullback legal? Ele se distanciaria daquele topo, viria até aqui embaixo e aqui nesse ponto ele daria um gatilho comprador para a gente. Então ele daria um alvo um pouco maior para poder chegar aqui em cima, certo? Mas ele não fez isso. Então o que, que a gente pensa? A gente pensa que a partir desse momento que ele nos dá o gatilho, ele pode só promover um scalp. Tranquilo? E foi exatamente o que ele fez. A partir desse ponto de entrada, deixa eu tirar essas linhas aqui, elas podem atrapalhar, né? A partir desse ponto de entrada aqui, ó, esse gatilho dado, nosso ponto de entrada aqui no 50%, e o que esse preço vai ter que fazer? Ele tem que ir embora. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa que aconteceu aqui em cima, que você tem que raciocinar isso na hora. Você percebe que o preço está fazendo isso aqui, ó. Então, quando você faz uma compra deste gatilho, você vai enfrentar um pivôzinho de baixo aqui, ó. E por que eu falo que você vai enfrentar? É porque o preço vai enfrentar esse pivôzinho de baixo. O que ele tem que fazer com esse pivôzinho? Romper esse topo. O que ele não pode fazer nesta região de topo? O mesmo que ele fez aqui, ó. Que é o que? A continuidade do pivô. Ele deu um gatilho, volta para o topo. Dá um gatilho, volta para o topo. Dá gatilho, entendeu? Então, quando você faz uma entrada dessa, você tem que ficar muito esperto, porque um candle desse não pode sofrer gatilho de venda. Show? Isso desarma a operação. Agora vamos lá para a região onde eu entrei, tive que sair e tive que fazer a reentrada. Certo? Foi bem aqui, pessoal. A partir desse ponto, onde o mercado começa a violar tanto o outside quanto o fundo anterior, eu sei que o mercado está buscando liquidez externa e muitas vezes uma confluência com liquidez interna. Vide isso aqui. No começo do vídeo eu falei a respeito disso, né? Quando você vê isso aqui, ó, o que você tem abaixo desse fundo? Você tem uma região de FVG bem aqui, ó. Lembra que eu falei? O mercado ele pode utilizar as duas coisas. A liquidez externa, que estará abaixo de um fundo, e a liquidez interna de um outro ponto abaixo ainda, que é uma liquidez interna, porque é um FVG que tem aqui. Então o mercado pode associar os dois tipos de liquidez de uma vez só para poder promover a sua subida. Só que por que eu pensei em vendas aqui? E vou mostrar para vocês. Aqui ficou também um FVG. Eu estava vendo esse movimento aqui ainda. Eu cheguei a pensar que esse gatilho aqui fosse desenvolver, mas ele também não rompeu o topo, certo? E fez isso aqui. Então, quando ele chegou aqui, eu pensei, bom, pode ser que ele venha vender para terminar de fechar essa lacuna de valor justo. Perfeito? Só que eu vou trazer para 1 minuto agora, que seria a operação aqui. Eu vou mostrar para vocês como que ela armou e como que ela desarmou. Então, aqui eu tenho a minha lacuna e eu vou esperar pela situação de venda aqui. Eu já fiz a venda, pessoal, esperando um gatilho 3 aqui, ó. E aconteceu, ó. Esse cara me dá um gatilho, primeiro 192, ele volta e me dá um gatilho de venda aqui, ó. Esse gatilho de venda aqui, ó, eu posicionei a entrada no 50% e eu posiciono a entrada aqui. Eu vou explicar para vocês ali aonde e vou explicar porque eu poderia pensar nesse trade aqui ainda. Quando ele chega nesse ponto, o que me fez pensar, teve até um aluno que me posicionou falando, depois eu mandei isso aqui no grupo, ele falou, porque veio nesse topo. Só que o topo em si não havia sido rompido, nem esse do pivô, e aqui tem um pivôzinho que ele forma, certo? Ele veio e segurou aqui, ó. Mas ele não tinha rompido nem esse e nem esse topo, que é o topo anterior a esse fundo, certo? Se eu traço uma linha, tanto em um quanto o outro, ó, traço uma linha aqui e eu sei que esse daqui é o topo anterior. Este cara aqui, ó, é o candlestop desse topo aqui. Se ele é o candlestop, essa região normalmente não viraria um suporte. Precisa romper além desse cara aqui, ó. Mas o mercado segurou, não quis saber, foi buscar uma liquidez lá em cima, para depois querer descer aqui, nessa região aqui, certo? Para terminar de mitigar. Então foi lá no final da tarde, a hora que o mercado conseguiu pegar mais liquidez lá em cima, para descer aqui, ó. Só que eu pensei nesta venda, esse mercado já viria fazer isso aqui. Tranquilo? Então eu vou mostrar a hora que a venda armou e vou mostrar o que desarmou essa venda. Já estamos aqui nessa região. Deixa eu tirar essa marcação aqui. Estamos com o meu alvo aqui embaixo, nesta linha de baixo aqui, ó. Certo? E aí o que aconteceu?
Eu espero gatilhos tipo 3. Eu gosto muito de operar gatilhos tipo 3. Então, o gatilho tipo 3, olha só. Eu tenho o primeiro sinal de venda. Eu tenho o sinal do retorno do preço, que é o teste na região, para ver se a região vai ser favorável para venda. Certo? Ó, violou a máxima. Esse preço voltou aqui dentro. E aí eu tive um novo gatilho vendedor. O que eu fiz? Posicionei minha venda aqui de forma bem tranquila, pessoal. Faço isso aqui 1000 vezes, tá? Aí veio aqui. Mercadinho, quando voltou, opa, fechou abaixo dos 50%, ok. Ele veio aqui, pegou a ordem, começou a querer empurrar para baixo, aí veio mais acima. Eu falei, rapaz, se você violar esse cara aqui, ó, você tá me desarmando. Por que ele tá desarmando? Porque olha só o desenho, pessoal. Ó. Opa, me desarmou, porque tá rompendo o topinho. Eu não sei até onde vai isso, beleza? Me desarmou. Aí quando ele pega as duas ordens, eu fico com preço médio aqui, ó. Pegou as duas regiões de ordem, pessoal, aqui e aqui em cima. Pegou nessas duas regiões. Vamos supor que você trabalha com 10 mini contratos. Tu bota 5 ordens aqui, bota 5 ordens aqui. Esse preço desarmou sua operação. Você vai ter essa outra extensão aqui, ó, para buscar no 50%, beleza? Uma confirmação para compra, beleza? E a sua saída do trade. Por que você tem que sair? Porque o preço foi desarmado. Como que ele armaria novamente uma venda para você? Você poderia pensar em reentrar? Se este candle aqui, ó, sofresse um gatilho de venda. Se sofresse um gatilho de venda, eu poderia pensar em fazer a reentrada. Se eu estou pensando em fazer essa venda para buscar aquela região. Só que aconteceu, pessoal. Lembra do gatilho 3, né? Ele dá o gatilho de compra. Ele volta aqui no tempo. E dá um gatilho 3, ó, para compra. Esse aqui é o gatilho de entrada. E aí teve a venda, que foi desarmada. E teve a compra, que foi armada. Ok? Então aqui foi o pensamento de entrada, entramos tranquilamente, ok? E vida que segue, certo? Show de bola. O mercado tinha por alvo esse topo aqui de trás, primeiramente, esse topo aqui de trás. E esse seria o topo que ele deveria romper, certo? Quando ele vem aqui, renova o fundo, me deixa esse topo aqui para trás. Ele não consegue romper esse topo. Observe que ele vai dando vendas, não consegue romper. Beleza? Até que ele chega aqui embaixo. Então ele só foi fazer gracinha mesmo, me tirar da operação e depois lá em cima. Teve outra compra aqui, tá? E teve vendas aqui também. Deixa eu trazer aqui pro mini dólar, só para mostrar um negocinho, pessoal. Ó, isso aqui em sala, tá, pessoal? Nós tivemos essa venda. Aqui é por outros contextos. Essa venda aqui foi por outro contexto. Apareceu essa, mas eu até falei, pessoal, descarta essa. Aí ele veio de novo, deu esse gatilho. Eu falei, agora sim. Aqui, esse gatilho vendedor aqui maravilhoso. Esse daqui tá maravilhoso. Aqui foi um gatilho maravilhoso também. Só que ele estava muito próximo do fundo. Ok? Aqui ele não conseguiu desenvolver. Vou mostrar para vocês aqui o que desarma uma operação. É questão dos gatilhos, turma. Ó. Esse aqui ó, já é o gatilho tipo 1 mesmo para ser operado, tá? Nesse caso aqui, ó, foi para gatilho tipo 1 mesmo. O preço pegou e criou um fundo aqui, ó. Como é que ele cria fundo? Ele cria gatilho de compra. O preço entrou dentro e o preço veio para cima, desarmou sua operação, ok? Ao desarmar uma operação de venda, você tem que sair fora. Esse próprio candle aqui que engolfa, ele já desarmou sua operação. Por quê? Porque você tem topos e fundos aqui, ó. Show? Ele está violando um topo. Então desarmou, sai aqui, ó. Dá para sair do trade tranquilamente, pessoal, tranquilamente, sem muito esforço. Só que tem que ter esse entendimento, ok? Então, pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês. A mentoria está ainda aberta para vocês aí que estão interessados, que já estão virando a chave, os que não viraram, os que estão com dificuldade no mercado, cai para dentro se não estiver conseguindo compreender tudo que está sendo exposto para os senhores aqui. Teve uma venda aqui em cima, porém tivemos uma compra aqui, tá? Essa compra aqui, ó, foi show de bola, pessoal. Inclusive, esse aqui, ó, foi um dos últimos, acho que foi o último tradezinho que a gente falou em sala, esse ponto aqui, tá? E foi exatamente, tinha que ser exatamente nessa regiãozinha aqui, ó. Esse preço deveria chegar e violar para me dar o gatilho comprador. Bem nessa região aqui que a gente estava, 5.505 e tal, né? Mas é isso aí. Então, forte abraço para vocês. Deixa o likezinho, compartilha, se inscreve no canal. Tamo junto. Até sabadão, pessoal. Com as análises e com um pouco mais de leitura para vocês. Valeu!